Já notou algum movimento significante, individualista, autoritário na atualidade? Se sim, eu vou lhe falar que nesse vídeo vamos tratar dessa doença social. E mais ainda, com essa matéria de filosofia da educação, consegui refletir melhor sobre a educação que eu próprio tive desde o ensino fundamental até os dias de hoje. Uma análise crítica construtiva, entendendo quais foram os estímulos de minhas potencialidades e minhas carências ao longo do tempo e como foi a minha participação quanto a isso. Então, se está interessado, a gente vai agora saber sobre quem é John Dewey. John Dewey foi um filósofo que nasceu em 1859 e morreu em 1952, ou seja, ele quase foi um centenário. Ele era um filósofo e pedagogo e um dos principais representantes da corrente pragmatista, que escreveu extensivamente sobre a pedagogia e é uma referência no campo da educação. Entre suas principais obras está a Democracia e Educação, Experiência e Educação e também Arte como Experiência. E o presente vídeo, então, vai falar da teoria da instrução como cultivo social do espírito humano, o papel formativo do interesse e da disciplina em John Dewey, mais especificamente sobre o interesse. Através do texto é exposto os pontos negativos da tradição pedagógica passada, bem como apresentados os métodos de correção. Não é difícil puxar pela memória aquela cena de escolas em que professores linha dura conduziam as aulas por regras rígidas. Na teoria idealista, temos que os alunos são livros com páginas em branco, que precisam copiar. O objeto de ensino, ou seja, as matérias, biologia, física, história, transformam-se em sujeito, e o sujeito educacional, o aluno, é reduzido à condição de instrumento, ou seja, a mera coisa. Sendo assim, no âmbito da educação idealista, a matéria assume misteriosamente o lugar do sujeito para que possa ser ditada pelo professor e memorizada pelo aluno. A tarefa do professor é precisamente transformar o conteúdo da sua disciplina em uma ideia e transmiti-la ao aluno, o qual, por sua vez, deve assimilá-la de forma passiva. Contudo, é justamente tal transformação, apoiada meramente no uso formal e repetitivo do manual, que faz do próprio ensino algo pesado, maçante e inteiramente desinteressante para o aluno. E vale lembrar que manter-se indiferente aos sentimentos é um dos comportamentos mais frios do ser humano. Este é, então, resumidamente, o núcleo do modelo idealista de educação. Com ele se ignora a noção de educação como crescimento. E desta teoria idealista, temos que, pelo movimento para a teoria da instrução, temos a percepção de que vamos do imóvel para o móvel, do imóvel para o ativo. Na teoria da instrução de John Dewey, o interesse do educando possui grande relevância. O interesse é o estado humano afetado que impede o ser humano de se tornar indiferente às coisas, aos outros e a ele mesmo. A interação pedagógica entre o professor e o aluno é mediada pelo aspecto significante do símbolo linguístico. Com isso, pode-se perceber o quanto a linguagem vai desempenhar papel importante na teoria educacional. Na teoria da instrução, o aluno não atua passivamente, mas, pelo contrário, com uma postura ativa. Sua própria condição de participante só é possível na medida em que ativa a capacidade de abertura ao conhecimento. Em síntese, a educação como crescimento pressupõe a noção de espírito ativo e participante, o que o modelo idealista é incapaz de fornecer. Dewey entende que o espírito aparece na experiência como capacidade para responder aos estímulos presentes sobre a base de antecipação das futuras consequências possíveis com o propósito de controlá-las. Significa para ele, antes de tudo, uma preparação para a vida em sentido amplo. E como se pode perceber na teoria da instrução, o interesse possui um papel protagonista. São os interesses do próprio aluno que se tornam critério decisivo para tal escolha. Desse modo, no âmbito da educação escolar, o esforço pedagógico de tornar ativo o próprio aluno
por meio de materiais que lhes são interessantes e com isso o aluno se torna mais ativo e participante. Mas isso não significa que o professor e a escola tenham que aderir integralmente aos interesses do aluno, mas entender a necessidade atual de buscar novas formas pedagógicas de cultivar o interesse. Filosoficamente, interesse significa a intencionalidade específica da ação de tal sujeito, designando sua atividade intelectual de apropriação do mundo e sua própria autorreflexão. Nesse sentido, é a capacidade intelectual mais ampla, que contém em si a possibilidade de outras capacidades humanas. Ora, é a condição humana participante interessada que está na base da formação social da democracia como forma de vida. Outro ingrediente nessa mistura que faz toda a diferença é sobre o ambiente. O ambiente do aluno ele precisa ser saudável e ser conservado de forma saudável. No texto temos um exemplo citado, que é a própria revolta da natureza, como em tempestade, incêndio, frio ou seca, que são situações que provocam uma destruição dos organismos vivos. Porém, quando a natureza conspira a favor da vida, o ser humano floresce. Em conclusão, um dos objetivos da leitura certamente é compreender a crítica e criativamente a tradição intelectual passada e preparar-nos melhor à nossa atualidade, de que a democracia como forma de vida depende do espírito armado culturalmente. E o que seria armado de forma cultural? É através da educação. E no texto temos a citação de que isso pode ter resultado prático, moral formativo, atual de grande alcance, fortalecendo a convicção de que a formação cultural ampla e consistente ainda continua sendo a melhor arma contra as formas de vida individualistas e autoritárias que, cada vez mais, tomam conta da sociedade contemporânea. Uma vez a criança sendo estimulada na escola a ser participativa, a ter uma conduta ativa, que a escola é um microsistema de uma sociedade, é uma fase inicial da vida em sociedade. Quando a criança atingir a maturidade, ela vai exigir, ela vai requerer o espaço dela, pois ela foi educada sabendo ouvir e sabendo que pode falar. E esta é a base de uma democracia, a possibilidade de se expressar.